quem ele é, como se comporta, atitudes que toma, maneira como age em relação à humanidade de uma maneira geral. Na semana passada nós falamos sobre possessão demoníaca e as implicações do que isso representa, do que isso é na vida do ser humano também. Deixamos claro, dentre outras coisas, que o crente, ele não pode ser possuído pelo inimigo. Hoje eu quero continuar essa direção, com base ainda naquilo que o pastor Pascoal Peragini trata nos seus escritos, dentro de uma visão também importante para nós. E eu queria que você entendesse, nós estamos no nosso terceiro encontro, eu queria que você entendesse que o que nós temos feito é uma espécie de preparo, é uma ideia de conhecimento e de fortalecimento para que a gente esteja, além de consciente, de fato preparados quando tivermos que enfrentar situações como essa. E você vai dizer assim: mas pastor, nós vamos enfrentar situações como essa? Sem dúvida. Você pode não procurar, você pode não ir atrás, mas elas acontecem e nós devemos estar de fato preparados para aquilo que temos chamado as quartas-feiras de batalha espiritual. Semana passada nós falamos sobre possessão, hoje eu quero falar um pouco sobre opressão demoníaca, né? Opressão demoníaca são manifestações ou ataques, nós poderíamos dizer assim, para ficar mais simplificado, são ataques satânicos contra a vida humana. Ataques esses que estão fora do nosso controle, que estão fora da nossa mente, que estão fora das nossas emoções. Satanás tem como objetivo, quando lança, quando busca, quando incide sobre o ser humano para oprimi-lo, a intenção é pressionar, e numa versão bem mais fácil da gente entender, a intenção de Satanás é esmagar o indivíduo. É como se você pisasse em uma formiga. Essa é a ideia. Ao contrário da possessão, a opressão, ela faz parte da vida dos servos de Deus. Todo crente pode circunstancialmente viver a possibilidade ou as facetas de Satanás em oprimir a vida do indivíduo. Ele se utiliza de uma estratégia ou de algumas estratégias para nos colocar no canto da parede, para de alguma forma nos intimidar, impedir que a gente reaja, impedir que a gente faça a obra do Senhor, impedir até que a gente caminhe. E algumas situações se formam diante disso. Problemas dos mais diversos, lutas identificadas, e aí lutas pessoais, lutas espirituais, lutas circunstanciais que podem vir de acordo com a sua realidade de vida, as dificuldades mais variadas, perseguições, enfrentamentos, relacionamentos, são exemplos de situações em que pode haver ou pode estar havendo a opressão demoníaca. Dando esse pano de fundo para você, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se o crente, ele sofre a possibilidade da opressão, nós entendemos que a nossa fragilidade, ou seja, a nossa essência natural, o pecado que deu origem à nossa vida,
quando nós escolhemos pecar, quando eu falo nós, eu estou me referindo a Adão, a origem da raça humana. Se nós, diante dessa fragilidade, estamos sujeitos à opressão, nós precisamos entender como é que dela nos defendemos. Mas eu poderia fatalmente dizer para você o seguinte: você consegue viver sem pecar? Quem consegue viver sem pecar aqui, levanta a mão. Ninguém. Obviamente ninguém consegue viver sem pecar. Mas você se esforça diariamente para não pecar. É assim que o crente age? Se é assim, fala amém. Amém. Assim eu fico mais feliz e mais seguro de por onde estamos caminhando. O problema está exatamente nisso, entre querer não pecar e conseguir não pecar. O problema está naquilo que nós desejamos e naquilo que nós realizamos. E entre uma coisa e outra entra o inimigo de nossas almas, tentando de alguma forma, como eu disse, nos amedrontar para impedir que a gente realize a obra do Senhor. Como que acontecem as opressões? Satanás, como eu disse para você, ele não tem poder sobre a sua mente. Ele não conhece o que você pensa. Ele não sabe o que você está pensando agora. Deus sabe. Satanás não. Ele não é onisciente. Ele não tem a capacidade de enxergar o seu pensamento. Mas você sabe que ele é um ser espiritual com capacidades maiores do que as nossas humanas. Se ele é um ser espiritual, ele também é um ser atemporal. Ele não está limitado ao nosso tempo. Ele sabe o que você fez no seu passado, ele não sabe o que você vai fazer no seu futuro, porque ele também não tem o poder de prever o futuro. Mas ele trabalha com uma expressão que nós chamamos de incitação. O que é isso? Satanás provoca, ele incita sobre o indivíduo, ele infunde sobre o indivíduo, ele sugestiona sobre o indivíduo para que esse indivíduo enverede por caminhos que são tortuosos. Ou seja, ele vai instigar você naquilo que você está sujeito a pecar. Ele vai criar em você sentimentos. Quando eu falo criar em você, é através dessa incitação. Ele vai criar em você preconceitos, e aí dos mais variados. Ele vai criar em você, de alguma forma, desconfianças, ciúmes nas pessoas que estão à nossa volta e que começam a ser instrumentos para, de alguma forma, nos oprimir. Sobretudo os crentes precisam estar atentos exatamente nessas peculiaridades, nesses pormenores, em situações muito banais que acontecem na nossa rotina de vida, sobretudo no seio da nossa família, na nossa rotina de casa, ou às vezes até mesmo em situações de relacionamento entre irmãos, que podem nos induzir ao pecado. E uma vez induzidos ao pecado, Satanás vai ter uma brecha para de alguma forma nos oprimir em cima dele. Mas a opressão, ela também não acontece somente através de circunstâncias. Ela pode acontecer sempre baseado no que eu estou dizendo para você. Sempre baseado na incitação, sempre baseado nas sugestões que Satanás pode lançar sobre nós. Além das circunstâncias, as opressões elas podem acontecer também através de sentimentos, através de pressões interiores e através de acusações do diabo. Sabe quando você comete um pecado? Você pecou, mas você se arrependeu daquele pecado. E aí você foi, se colocou diante de Deus e pediu perdão por aquele pecado. Só que em alguns momentos da sua vida, você se lembra daquele pecado. E quando você se lembra daquele pecado, você está na sua mente, por exemplo. Lembra que falei que Satanás não entra na sua mente.
mas ele sabe o que você fez. E uma vez que ele é um ser espiritual que conhece as nossas limitações, em função do que você fez lá no passado, ele pode trazer hoje e acusar você. Porque o papel do diabo é acusar. O papel de Satanás é sempre acusar. E aí você tem que ter autoridade em meio a essa fragilidade, em meio a esse pecado cometido, uma vez que ele de fato foi confessado, uma vez que de fato você dele se arrependeu, e uma vez que de fato ele você abandonou, a partir desse momento Satanás não tem mais poder de acusar. E aí você deve sim, aí sim, nós usamos umas expressões que são tão banalizadas, se tornaram tão comuns, que a gente às vezes não entende por quê. Hoje a gente ouve as pessoas mais ímpias na vida, e quando eu falo mais ímpias é por conta do comportamento. O sangue de Jesus tem poder, se utilizando de palavras que viraram mais do que uma manifestação da autoridade do nome de Jesus. Elas viraram um dito popular. Outro está repreendido. Se usa a expressão sem ter noção do que está sendo feito, ou do porquê está sendo feito. Mas quando acontecem situações como essas, em que o diabo vem acusar você e ele acusa, aí você pode repreendê-lo. Uma vez que você confessou o seu pecado, dele se arrependeu e não mais voltou. A questão toda é essa. O problema é que o diabo, muitas vezes, conhecendo quem você é, vai contra você, se lança contra você por conta de você estar vivendo aquela vida que continua sendo desregrada, pecadora e contrariando a vontade do Senhor. E aí, como um estrategista, ele mexe em sentimentos, ele mexe em situações interiores da nossa vida, porque quando você está abatido porque pecou, você acha que ele não sabe. Mesmo que você esteja arrependido. E a gente sabe que é assim que acontece. Quando você peca, você se abate? Se abate? Não é? Se você se abate quando você peca, ele sabe o que você está vivendo. E aí ele vai lançar coisas sobre você dizendo assim, ou usando até pessoas, irmãos. Às vezes usando até pessoas. Eu sabia que você não ia conseguir. Eu tinha certeza que você ia cair de novo. Você não tem jeito. Deus já te abandonou. Frases que vêm contra nós, diante de situações que muitas vezes, e aí a gente precisa ter noção também do seguinte, porque não adianta também eu pecar, pedir perdão, dar a volta, pecar de novo, pedir perdão, dar outra volta. Aí você está fazendo o que o porquinho faz, né? Quando você dá banho nele. Quando você solta, ele vai para onde? Para onde? Aí você vai virar alvo fácil de todas as acusações do inimigo. Que como estrategista, como um ser que sabe jogar, sobretudo tendo o tempo a seu favor, e quando eu falo tempo é diferente do nosso, que eu já disse aqui, ele olha para as nossas vidas, ele olha para os nossos pontos fracos, e é exatamente nesses pontos fracos que ele vai concentrar a sua ação. Preste atenção numa coisa. Ele vai agir exatamente nos nossos pontos fracos. Mas Satanás ele é tão estrategista que ele age também nos nossos pontos fortes. E aonde são os pontos fortes que podem provocar em você o pecado? Quando você se acha o tal, quando você é orgulhoso, quando você se utiliza da soberba. Sabe aquele indivíduo que fala assim, eu sou perfeccionista? Isso é de uma arrogância que Satanás bate palma. Você nunca vai ser perfeito. Nunca. E qualquer outra pessoa pode fazer o que você faz, desde que ela se disponibilize a fazer. Pode fazer diferente. Vai fazer diferente. Mas vai fazer. Sobretudo quando a gente fala de igreja. Sobretudo quando a gente fala de igreja. O Senhor se utiliza de quem Ele quer. E quando nós temos essa consciência de que é o Espírito Santo quem nos usa
para que a gente faça a obra dele, a gente entende que ele pode usar qualquer um para fazer a obra que é dele. Então por que que eu vou me ufanar? Por que que eu vou me orgulhar? Por que é que eu vou criar soberba no meu coração, achando que sou eu que estou fazendo? Se é o Espírito Santo quem age. Acho que eu já contei essa história aqui, mas ela cabe novamente. Quando o pastor Geraldo Jeremias estava ministrando para pastores e diáconos num congresso nosso, e ele, com toda a largura do seu ministério, né, pregando para pastores e diáconos, falou sobre a história de Jesus entrando em Jerusalém montado na jumentinha. E enquanto Jesus entrava em Jerusalém, todo mundo aclamava Jesus, reconhecendo ele como rei e exaltando o nome de Jesus. A jumenta achava que aquilo tudo era para ela. E assim ela foi entrando em Jerusalém, recebendo toda a ovação que o povo estava dando a Jesus. E aí, quando Jesus desceu da jumenta e ela foi para o estábulo, ela compartilhou com as outras jumentas, com os cavalos, com os burros que estavam lá, dizendo: está vendo como é que eu sou? Está vendo quem eu sou? Passei por Jerusalém e o povo todo me aplaudindo. E aí um cavalo lá, sabe, velho, né? Não sei porque que eu associei sabedoria à velhice. Disse o seguinte: aquilo não é para você, aquilo era para Jesus, você é só a jumenta. E aí pastor Geraldo aplica assim: queridos, pastores e diáconos são todos jumentos, né? A gente só leva Jesus e a glória é toda dele. E é assim que a gente tem que entender. Isso é uma verdade absoluta. A obra é dele. E o diabo, ele tem a capacidade de trabalhar também nos nossos pontos fortes. Naquilo que eu tenho capacidade de fazer, naquilo que eu acho que eu faço melhor, naquilo que eu acho que eu produzo melhor. E ele vai usar isso dentro da igreja. E aí nós temos então que aprender a usar as armas que a graça de Deus estabelece para que a gente delas se utilize, né? Entendendo que essa graça vem nos permitir uma libertação plena. Quantas pessoas que você convive, dentro e fora da igreja, cristãos, que reclamam porque elas não encontram espaço dentro da igreja para trabalhar, porque elas querem fazer alguma coisa, mas as impedem de fazer. Eu pergunto para você: tem falta de trabalho na igreja, irmão? Tem. Será que eu não posso simplesmente servir e a partir do serviço começar a me descobrir aonde o Senhor de fato quer usar na minha vida? Então preciso entender que muitas pessoas chegam até nós, elas chegam meio que comprimidas, porque elas cismam que tem que fazer aquilo. Mas se chegaram aqui e não conseguiram fazer, será que Deus não está agindo de outra forma e pedindo para que elas pensem de uma outra maneira? Aí é que entra a soberba, aí é que entra o orgulho. Eu lembro que durante muito tempo, a gente ainda era congregação. As pessoas chegavam aqui vindo de outras igrejas, e eu a chamava, naquela época não tinha gabinete, né? Mas a chamava no canto para a gente conversar, e eu dizia o seguinte: olha só, está disposta? Você está disposto a chegar aqui, a vir somar conosco nessa igreja? Sim, pastor, estou. Então esquece tudo que você viveu. Deixa aquela história de que lá na minha igreja era assim, de onde eu vim era dessa maneira. Não, você veio, chegou, então fica. E se disponibilize a aprender de uma outra forma. Ou se encaixe em outro lugar, ou produza de uma outra maneira. Enfim, isso dava muito certo, porque isso gerava produtividade no reino, aqui nesse lugar, e isso ao mesmo tempo criava novas experiências na vida do crente que havia se disponibilizado a se despir, a não trazer aquele bojo, aquelas informações, aquela formação que ele havia recebido. Lógico que isso somava na vida dele, mas vamos tentar trabalhar numa outra direção, vamos tentar trabalhar de uma outra forma. E isso às vezes gera uma necessidade de libertação, irmãos, porque isso abre brecha para Satanás oprimir o indivíduo.
Se essa graça cria armas para que eu possa, de alguma forma, lutar contra as ciladas que Satanás lança sobre a minha vida ou arma sobre a minha vida, gerando em mim confiança naquilo que o Senhor pode fazer, por que é que eu não vou lançar mão disso? E muitas pessoas, às vezes, elas enterram seus sonhos, às vezes têm muitos ideais, às vezes têm muitos projetos, às vezes têm muitas ideias, mas são soterrados pela soberba, porque só quer fazer aquilo que fazia antes. E é onde Satanás oprime, coloca no canto, impede que essa pessoa se desenvolva. Tanta coisa há para fazer, irmãos, tanta coisa. Quando a gente pensa na dimensão de reino, no funcionamento da igreja, naquilo que a gente pode produzir, quantas coisas nós podemos fazer, quantas coisas. E aí esse sentimento de serviço amplia em nosso coração e o diabo é vencido, porque as ciladas dele são destruídas. A opressão, ela pode, muitas vezes, apresentar, sim, uma característica oriunda da minha fragilidade. Mas, invariavelmente, é a ação do inimigo sobre a nossa vida, sim. É a ação do inimigo sobre a nossa vida, sim. Ou você acha que o diabo vai deixar que o reino de Deus e que a igreja do Senhor trabalhe de forma livre e tranquila? Conquanto muitas vezes a gente interpreta de forma errada o texto que revela o surgimento, a fundação da igreja, ali em Mateus 16, a ação do diabo, ela se dá das duas formas. Quando você entende que Jesus estabelece a igreja e diz para Pedro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, não está dizendo que a igreja vai sofrer os ataques do inimigo naquele texto. Ela está dizendo que a igreja que sai vai atacar o inferno para despovoá-lo. Porque se são as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, é porque a igreja está tentando de alguma forma entrar no inferno para tirar as pessoas de lá. Agora, o diabo não vai ficar quieto quando você viver isso. É onde entram as opressões exatamente no que diz respeito à vida do cristão. Eu vou repetir para você. A opressão maligna é Satanás agindo do lado de fora, instigando, sugestionando coisas sobre a vida das pessoas, no intuito de prejudicá-las, de enfraquecê-las, de intimidá-las no que diz respeito à obra do Senhor. Eu vou citar alguns textos bíblicos para você poder associar o que eu estou falando com o que a palavra de Deus diz, e muitas vezes a gente desconsidera isso. A gente lê o texto, mas não leva em consideração o que eu estou falando. Domingo eu brinquei, tem muitas pessoas que não estão vindo na quarta-feira porque eu estou falando muito de Satanás, mas me parece que as pessoas meio que ficam com medo mesmo dessa situação. Elas meio que se restringem. Não sei se elas temem o mundo espiritual ou se elas desconhecem o poder que há nelas para poder rebater isso. Ou se de fato não querem enfrentar as situações ruins que surgem contra nós. E aí é uma questão de tapar o sol com a peneira, não tem jeito. Por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 7. Dá para projetar aí, Natália? Tiago capítulo 4, versículo 7. Versículo diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam a quem? A quem? E o que vai acontecer? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou falando de um texto bíblico, de uma carta de um apóstolo de Jesus, que transcreve a realidade daquilo que acontece no mundo espiritual. A partir do momento em que você se submete a Deus, ou seja, você se rende, você se entrega, você deixa que Deus coordene, que determine, que dirija tudo que envolve a sua vida, você então se submete a Deus, e a partir dessa submissão, você então tem condições de resistir. Se você está resistindo ao diabo, é porque ele está de alguma forma afrontando você. Aqui está a opressão. E uma vez que você resiste, o que acontece? Ele foge. Maior exemplo disso, você vai dizer assim, mas era Jesus. Ora, se Jesus não é o meu exemplo, quem vai ser? Foi tentado no deserto, e resistindo ao diabo e às tentações e às provações
que ele lançava sobre Jesus no deserto, ele resistiu com a palavra. E o que aconteceu? O diabo foi embora. Estou falando de texto bíblico, irmãos. Está vendo como é que a gente precisa tomar conhecimento disso? Porque a partir daí, à medida em que você compreende que a opressão, ela pode gerar sintomas também, a partir desse texto aqui você tem a segurança de que a minha submissão a Deus me dá condições de resistir ao diabo a fim de que ele fuja da minha vida. Com base nisso, quais seriam as brechas? Quais seriam as evidências? Ou quais seriam as portas que se abrem para que o inimigo possa nos tentar? Vamos citar algumas aqui, depois com alguns textos bíblicos também. Uma das mais frágeis realidades onde o diabo tenta oprimir qualquer cidadão, qualquer ser humano, crente ou não, diz respeito a abrasamento sexual. Isso vem da adolescência, quando o indivíduo se descobre sexualmente, até a velhice, ou diria até a morte. Porque em qualquer uma das circunstâncias, através do abrasamento, e quando a gente fala de abrasamento, a gente fala de sentimentos que são distorcidos. Sentimentos que podem ser utilizados de forma errada no relacionamento do ser humano com outro ser humano. E isso diz respeito a qualquer outra coisa. Isso diz respeito não somente ao relacionamento homem e mulher. Quando você lê o texto de Romanos, ali existe uma incidência declarada de Paulo acerca da punição que Deus lança sobre indivíduos, sobre pessoas que mudaram o uso natural da sua natureza, diz o texto, varão se inflamando contra varão e mulher se inflamando contra outra mulher. Por conta disso, Deus os pune. Isso é embrasamento. E a realidade do que a gente tem vivido hoje tem assustado no que diz respeito a isso, sobretudo pelo que a mídia produz e pelo acesso fácil que todas as pessoas têm a esse tipo de informação. A gente tem acompanhado duas pessoas que vivem uma realidade muito próxima disso. Dois adolescentes, a gente poderia dizer assim, que não são membros da igreja e que precisam de ajuda e que estão pedindo ajuda. E aí você tem que ter um cuidado tremendo, porque qualquer coisa que você fale, pode caracterizar como se você estivesse com preconceito no coração, agindo com preconceito, mas a característica é exatamente essa, de embrasamento sexual, e você está vendo onde o diabo está oprimindo. E aí você tem que olhar algumas coisas, irmãos. Não sei como é que você vai... Não é como você vai entender, como é que eu vou explicar. Eu não acredito em maldição hereditária, desde que você esteja em Cristo. Em Cristo qualquer maldição se desfaz. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Mas existem consequências daquilo que você sofre, e eu vou falar sobre isso aqui um pouquinho mais para frente. Consequências daquilo que você sofre e do que isso pode acarretar na sua vida. E essas consequências, elas não se desfazem da noite para o dia, ou simplesmente porque o mundo espiritual seu mudou. Porque você aceitou a Cristo e tudo passa. Não é assim. Não é assim. Eu conheço algumas pessoas que viviam uma vida muito extremada. O indivíduo que era viciado em cocaína, muita cocaína, e ele então se converte, e ele passa a ir à igreja todos os dias, em todos os cultos, em todas as atividades, todos os momentos, todas as semanas. Ele trocou a cocaína pela vida ativista da religião. Tem um indivíduo que eu conheço que é viciado em sexo. E aí tomou lá sua primeira visão acerca de quem é Jesus, a história do embrasamento sexual aqui. E aí ele queria tudo que é culto que você possa imaginar, em qualquer igreja, tinha uma porta aberta e tinha uma Bíblia, ele entrava, porque ele queria transformar aquele vício que ele tinha do embrasamento ou do sexo, ele queria transformar aquilo numa
canalização positiva, boa. E ele entendia que a religião poderia suprir isso. A pessoa confunde. E é exatamente onde Satanás age. A primeira coisa que eu preciso entender é a palavra. Colossenses capítulo 3, verso 5. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Veja que Paulo está dizendo, não é para você deixar de experimentar a vida sexual. Não é isso. Por exemplo, o que pode criar deturpação. O que ele está dizendo aqui, ó, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que é isso tudo? Leiam aí para mim. O que é positivo que Deus fez conosco fica, irmãos. O que eu não posso é ir para o extremo. Então, o abrasamento sexual é uma das maiores brechas de Satanás agir, oprimindo a vida do ser humano. O problema é que isso não está só fora da igreja. Essa aqui é a questão. Isso não está só fora da igreja. Está dentro também. Medo doentio e irracional é uma outra questão. Medo doentio e irracional. Aquela pessoa que tem medo de passar na porta do cemitério de noite, porque ela acha que alguém vai pular dali de dentro e vai atacá-la. Aquela pessoa que tem medo do escuro. Você pode perceber que a origem desses medos está na sua infância, em questões que foram desenvolvidas ou plantadas no coração desse indivíduo quando ela era infante ainda. Porque são medos irracionais. Isso faz parte do imaginário humano e não da realidade. Você tem que ter medo de morto, irmão. Você tem que ter medo de vivo. Vai ter medo de morto? Vai ter medo do escuro? O medo que eu tenho do escuro é de cair da escada. Ontem eu estava tomando banho lá em casa, de tarde, no finalzinho da tarde, para vir para a igreja, porque tinha o curso do discipulado aqui. Estava sozinho em casa, a Bel tinha ido buscar a Miriam e faltou luz, né? Faltou luz aqui em geral, né? E aí, saí do banheiro, fui me arrumar e depois para descer a escada. É um breu só. O celular estava descarregado. O meu medo é cair da escada no escuro. Só isso. Tem coisa melhor para dormir do que no escuro? Não tem. Dormir no escuro é uma maravilha. Eu pelo menos gosto. Acende a luz que você me acorda. Quer dizer, medo do escuro são medos irracionais. E em cima disso se desenvolve uma imaginação tão fértil que Satanás se utiliza disso. Medo de entidades espirituais. Medo de macumba na rua. Aqueles despachos. As pessoas passam de lado, assim, meio cortando, com medo. Dá licença. Que medo é esse, meu irmão? Eu tinha um primo que faleceu. Vai fazer 2 anos agora que ele faleceu, que ele bebia a cachaça da macumba. Estou dizendo se isso é certo ou se é errado. Você não vai para o outro extremo. Mas bebia. Agora as pessoas passam por aquilo ali com medo tremendo. O que pode acontecer? Tem entidades espirituais aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus. E aí é nisso que Satanás faz a lenha. É nisso que ele faz a festa, é nisso que ele oprime. Porque ele percebe o medo, e medo doentio e irracional. São coisas que perdem meio que o sentido da coisa. Uma outra questão que ele se utiliza também: ódio e ressentimento. Você vai falar assim, mas isso existe no coração do ser humano, que é crente? Por exemplo, eu diria que o ódio, aquele ódio mais agressivo, né? Mais acirrado, mais vingativo, eu diria que se você sente, não é crente. Não é crente. Porque o ódio, ele é um sentimento gerado pela ira. E a Bíblia fala que você pode irar, mas não pode. É um sentimento natural ao ser humano. Conquanto eu saiba que ele vai me fazer um mal tremendo. Eu tenho consciência disso, mas ele é natural, faz parte da minha realidade de vida.
Agora, como eu vou lidar com isso é outra questão. Agora, se ele existe num tom, como eu disse, acirrado, vingativo, ele traz consequências malignas sobre a sua vida, em que Satanás vai se utilizar para oprimi-lo. Porque isso é o tipo de sentimento que não deve existir sobre o coração de alguém que de fato diz que segue a Jesus. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar a quem? Está percebendo como é que a Bíblia vai te instruindo acerca de como é a figura do diabo, do inimigo? Está aqui, está citado no texto que nós lemos. Não deem lugar ao diabo. Tiago 3, versos 14 e 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. Ela é o quê? Na minha versão diz que é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então você percebe que esses sentimentos são brechas. Não pode caber no coração do indivíduo que diz que segue a Cristo. Tem essa aqui que eu achei muito legal, para a gente pensar, e pensar junto. Dores de cabeça e sono durante a exposição da palavra de Deus. Tem gente balançando o ombro de rindo aí, né? De rir. É sério o negócio, irmãos. É sério. Existem duas realidades, né? E a gente precisa ter bom senso numa situação como essa. O indivíduo está cansado. Eu estou pensando que quando a gente caminhar para comprar nossos bancos ou cadeiras, seja lá o que a gente for comprar mais tarde, para botar algumas coisas assim com um vibram, né? Que fique aqui do púlpito, né? Porque você imagina o ar-condicionado, aqueles bancos confortáveis, não faz cara feia não, Beth, é para você mesmo. É. Eu vou apertar o vibram daqui para dar uma descarga no indivíduo ali, para ele despertar. É lógico que se você tem uma situação extrema, você trabalhou, está cansado, e aí você ouve um pregador que fala sempre naquela voz pausada, que quase te faz ninar, né? É lógico que isso cria uma condição. Lógico que isso cria uma condição. Estou falando do sono, né? Mas quando isso se torna uma rotina, meu querido, aí o negócio está complicado. Sobretudo quando você vai ouvir a palavra e o sono vem, o negócio está estreito para você. Esse negócio de você, vou ler a Bíblia, aí vai lá, prepara a cama, arruma, bonitinha, né? Cobre as pernas, ajeita os travesseiros, recosta e pega a Bíblia. Você não vai ler a segunda frase, né? Você vai dormir, é óbvio. Aí você vai dizer, o capeta me deu sono. Que o capeta te deu sono? Você preparou um ambiente para o capeta? Foi o capeta não, foi você que escolheu dormir, né? Não cabe, não cabe. É óbvio que existem situações que justificam o que eu estou falando. Dores de cabeça e sono fazem parte da nossa rotina. Todo brasileiro tem dor de cabeça. Agora, quando isso se torna comum dentro da casa do Senhor ou em momentos espirituais, irmãos, aí a coisa complica. Aí eu preciso ter discernimento da situação. Porque se você não consegue ouvir a palavra, se você não consegue partilhar do culto, se você não consegue interagir com o culto, se você não consegue reagir diante das circunstâncias do culto, há uma coisa espiritual sim atingindo a sua vida. Aí tem alguma coisa errada. Aí você tem que pedir alguém para orar por você, você tem que tomar um banho frio quando você vier para a igreja, procurar sentar num lugar que não seja tão confortável para você não se acomodar, enfim. Se você de fato quer lutar contra isso, é uma situação que nos chama atenção. Porque por mais incomum que isso deveria ser, não é. Aqui na igreja nós já tivemos alguns bons dormidores, né? Bons, né? De bocejar, dormir e até roncar, né?
Eu não falei de você, Beth. Eu não citei nome de ninguém, né? Se você se entregou, fica pensando naquele barulhinho da água lá de Lumiar, aquela conchinha lá de Lumiar, e pronto, vai dar ruim. Salmo 143, versos 3 e 4 diz assim, irmãos: o inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Isso é um texto que revela para nós a maneira como a opressão pode provocar no coração do indivíduo. Pode agir no coração do indivíduo. Existem algumas posições teológicas que eu acho que é importante que a gente trate no que diz respeito à questão da opressão e da doença. E é importante que a gente trabalhe essa questão para que, como eu disse para você, o objetivo que a gente tem tido aqui é de esclarecer, de informar e de municiar o crente diante das possibilidades que podem existir, né? E elas podem existir. Eu não confio, deixa eu colocar aqui uma coisa antes de seguir. Eu não confio, e se isso acontecer com você, não permita que alguém ore segurando a sua cabeça. Eu não confio nesse tipo de oração. Não acredito nisso. Porque existem uma série de subterfúgios criados e de métodos criados para atingir você e induzir você a cair. Tem um monte de ser humano que é sugestionável, irmãos. Um monte de ser humano que é sugestionável. E outros que são sugestionados por toques e por determinados pontos estratégicos na sua cabeça que, se apertar, você é capaz até de desmaiar. Nunca deixe que alguém ore apertando ou segurando a sua cabeça. Quer orar impondo as mãos sobre você? Ora de longe. Ora de longe. Sem segurar e sem apertar. Se você confia na pessoa que está fazendo essa oração, bem, não tem dificuldade não. Não vamos ser tão extremados e radicais a esse ponto não. Se você confia. Se não, deixa não. Deixa não, porque nós conhecemos uma série de possibilidades que, se eu chamar você aqui e botar a mão sobre a sua cabeça, você cai. Isso não tem nada a ver com demônio, com opressão, tem a ver com técnica. E é isso que muitos fazem, para de alguma forma criar aí a atmosfera sobrenatural. Não deixem, tá? Doença e opressão. Nem todas as doenças, e preste atenção no que eu vou te dizer, nem todas as doenças, mas algumas sim, são demoníacas. Nem todas, mas algumas sim. Por exemplo, quando eu digo para você que Jesus curou algumas pessoas, expulsando delas o espírito de enfermidade, e a Bíblia fala expulsando os demônios, eu entendo que existem enfermidades que podem se caracterizar, sim, como uma manifestação demoníaca, ou como uma opressão. Nada diferente disso. A maioria das doenças, a maioria delas, são inerentes à nossa realidade pecaminosa. O nosso corpo, obviamente, se deteriora, porque vamos envelhecendo, e em envelhecendo estamos mais suscetíveis às enfermidades, e quando eu falo no processo natural. Ao longo da nossa vida, cada um tem as suas realidades e você pode estar enfermo em função disso. Não existe oração para expulsar todas as doenças como se fossem manifestações demoníacas. Não existe isso. Não existe. Existem doenças que são de origem demoníaca, mas nem todas são. Então eu preciso ter discernimento para enxergar as coisas. A doença, ela é consequência da fragilidade humana e do pecado que habita em nós. E dessas doenças, o diabo se utiliza.
Obviamente ele vai se utilizar para de alguma forma nos atingir. O que Tiago fala no capítulo 5, versos de 13 a 20? Vamos ler? Tiago 5, versos de 13 a 20. Olha só. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam o quê? Então eu tenho uma definição clara do que se deve fazer em situações específicas. Em situações que são identificadas. Existem situações em que eu devo sim buscar ajuda em outras pessoas para que elas orem por mim. E isso se dá na vida do cristão. Não tem jeito. Isso se dá na vida do cristão. A gente ouviu algumas informações aqui, como chamar os presbíteros para orar. Confessar pecado uns aos outros. Existem pecados que são ofendidos, né? Ou que geram ofensa sobre o meu irmão, e para que haja cura é necessário que haja confissão. Aí é uma outra questão. Nem todos, e não são todos, que precisam disso, porque senão nós criamos o papel do sacerdote no que diz respeito à vida do crente, na amplitude do seu papel religioso, e não isso que nós somos. Nós somos sacerdotes no sentido de cumprir o papel de oferecermos a Deus os nossos próprios pecados através de Cristo. Esse é o papel do sacerdote cristão, e de levar outros a esse tipo de comportamento. Apenas isso. À medida em que eu vou conhecendo essas verdades, eu vou me lembrando de que outros cristãos enfrentaram situações de opressão. O que dizer da vida de Paulo? Por exemplo, como pensar na vida de Paulo e não imaginar que ele estava sendo oprimido? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de quem? De quem? De quem, irmãos? Ah, tá. Para fazer o que com Paulo? Na minha versão diz atormentar. Dá para você perceber como é que as coisas funcionam na vida do crente aqui também? Existem uma série de especulações acerca do que era esse mensageiro, do que era esse problema que Paulo tinha, o que ele sofria na carne. Talvez o consenso mais equilibrado, e que a gente pudesse justificar de uma forma mais plausível, fosse uma dificuldade que Paulo desenvolveu na sua visão. Eu gosto dessa ideia. Eu não estou dizendo que é a verdade, porque você tem uma série de interpretações, porque você não enxerga o que o texto diz, não tem nada no texto que diz o que era essa enfermidade, ou o que era esse mensageiro de Satanás a atormentar ou esbofetear a Paulo. Mas por uma série de conjecturas, aí você vai estudar alguns aspectos, você vai percebendo que existe a possibilidade de Paulo ter tido um problema sério nas suas vistas, e isso em várias situações o impediram de ir para determinados lugares que o Senhor, ou que ele mesmo desejasse, né? Porque se Deus quisesse, ele teria ido. E talvez seja exatamente esse impedimento que fez com que Paulo fizesse a gente refletir sobre duas questões. A primeira, o que diz respeito à soberania de Deus. Essa é a primeira que se destaca. E a segunda, o fato de que Paulo precisava lembrar de que a obra era de Deus e não dele. E aí é isso que, no contexto, Jesus vai responder para ele, porque ele ora por 3 vezes e a resposta vem: Paulo, a minha graça te basta.
Outro caso bastante conhecido é o de Jó. O Senhor disse a quem? Está lá em Jó capítulo 1, verso 12. Abre aí, Nath. Jó 1, verso 12. O Senhor disse a quem? E disse assim: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da sua presença, da presença do Senhor, e foi agir sobre a vida de Jó. Logo depois ele volta e pede para tocar nos ossos e na carne de Jó. E aí o texto de Jó 2,6. O Senhor disse a quem? A Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a sua vida. Dois extremos, Velho e Novo Testamento, que revelam para nós exatamente duas questões. Deus é soberano, Deus é Senhor, nós não podemos perder isso de vista, a obra é dele, absolutamente dele, porque ele é soberano. No caso de Jó aqui especificamente, o que ele queria fazer? Por que ele permitiu que Jó sofresse de uma forma tão intensa? Penso eu, e aí é o meu pensamento, que você pode coadunar com ele ou não, mas o meu pensamento diz o seguinte: primeiro, Deus queria provar a fé de Jó. Ele é Deus? É. Faz o que quer? Faz. Segundo, através dessa provação da fé de Jó, dar testemunho às pessoas da sua fidelidade. Esse é um pensamento meu, de que ele prova a Jó, e provando a Jó, Jó se mantendo fiel, o que ele faz? Mostra para os outros que Jó se manteve fiel. Algumas doenças, eu estou caminhando para o final, obviamente, elas são consequências naturais do pecado. Uma prostituta que contrai o vírus do HIV, por exemplo, por conta do seu pecado, ela teve uma consequência. Um indivíduo que fumou a vida inteira e morre com efizema pulmonar, morre por consequência da sua escolha e do seu pecado. Um outro indivíduo que morre com cirrose hepática porque bebeu a vida inteira, morre por conta das suas escolhas e do seu pecado, irmãos. Isso não tem nada de espiritual. Isso tem a ver com escolhas de vida. A questão é que Satanás opera nessas situações para atingir outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um tio. Esse tio faz hemodiálise 3 vezes por semana. Ele já tentou o transplante renal, entrou na fila, ficou quase 9 anos na fila, conseguiu o transplante renal, teve rejeição. Por que teve rejeição? Porque o miserável fuma até hoje. E aí você tira o lugar de uma pessoa que poderia conseguir sair dessa situação. Estou falando do meu tio, irmãos. É meu tio, irmão da minha mãe. Mas o indivíduo fuma dentro do hospital. Ele corrompe os guardas, para os guardas irem lá fora comprar o maldito cigarro para ele. Para você ver em que nível o ser humano chega. Ele tinha toda a possibilidade de ter a vida dele melhorada. Ele conseguiu um dos fatos mais milagrosos no Brasil, que é entrar numa fila, ficar 9 anos, sair vivo dela, fazer o transplante, mas ter a rejeição. E ainda continuar vivo fazendo hemodiálise. Mas não larga a praga, a desgraça do cigarro. Aí você vai olhar o pulmão dele. Ele não vai morrer por conta dos problemas renais, não. Ele vai morrer porque ele fuma. E a culpa é de Deus. Aí quem sofre em volta disso? Olha onde Satanás vai agir. Quem sofre? A família. Os amigos, os irmãos. 1 ano e meio atrás, quando ele fez o transplante, eu até pedi na igreja lá, a gente pudesse doar sangue. Eu fui no Rio doar sangue para ele. Ali naquele hospital. Como é que é o nome daquele hospital lá perto de onde você morou? Ordem Terceira, um hospital bom. Até nisso ele foi abençoado, irmãos. O atendimento do hospital parecia atendimento particular. Eu fui doar sangue lá nesse hospital, na Tijuca. E ele continua fumando. Qual a causa disso? É o diabo? Essa é a escolha dele, irmãos. Só que nas brechinhas, Satanás vai se utilizando para atingir todo mundo que está em volta. Existem situações também que nós poderíamos considerar aqui,
e talvez seja uma das mais difíceis da gente discernir, que é o que diz respeito a distúrbios psicológicos. Eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu não sou profissional dessa área. Tem gente aqui mais capacitada, né, Nicole, para falar sobre essas questões. Mas situações como essa são caracterizadas ou evidenciadas como manifestações, sim, de opressão do inimigo. Onde pessoas que têm algumas situações fragilizadas aí, em função de terem o seu psicológico afetado, durante muito tempo, por exemplo, foi considerado isso, né? Pessoas que tinham epilepsia, elas eram consideradas pessoas endemoniadas, durante muito tempo. E não estou falando de muito tempo distante, não. Década de 70, início da década de 1980 ali, as pessoas que tinham ataque epilético na rua, elas eram consideradas e eram tratadas como endemoniadas. Quer dizer, por aí você tem uma noção de como isso poderia funcionar também, né? Existem 4 causas, e eu termino aqui agora. 4 causas que podem gerar opressão maligna na vida do cristão. E eu vou citá-las aqui. Você vai dizer assim, mas como pode ser na vida do cristão pelos fatos que eu vou citar aqui? Obviamente em função das brechas que são dadas, né? Mas elas existem na vida dos cristãos. Primeiro, pecados. Quando um filho de Deus peca e continua pecando. Diz lá o texto de Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, nós falamos muito sobre isso aí durante as semanas que a gente estava falando sobre orar sem cessar. 1 Pedro 5,8 foi o texto que nós lemos na abertura da mensagem de hoje. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Primeira causa, o pecado deliberado e assumido. Segunda causa, ressentimento, ódio, inveja e amargura no coração. São elementos utilizados por Satanás para oprimir a vida do Filho de Deus. Efésios 4, versos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Tiago 3, versos de 13 a 15. Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, e ela é o quê? Demoníaca. Terceira causa, o abandono de uma vida de oração e leitura da palavra. Essa é a que o diabo mais gosta de se utilizar. Infelizmente, é uma realidade premente no seio das igrejas. A gente não está lendo a Bíblia como devemos ler. A gente está se afastando da palavra como nunca deveríamos nos afastar. A gente não está orando como a gente deveria orar. E os dias estão se acumulando como dias maus e assustadores. E a coisa está aí. A gente precisa, no sábado eu ministrei lá na primeira igreja e eu falei sobre isso. Né? Nós precisamos voltar a nossa vida para a palavra. Porque é dela que nós tiramos todos os ensinamentos, todos os fundamentos e todas as armas necessárias para a gente encarar as batalhas espirituais que a gente enfrenta. Nós não estamos orando da forma como devemos. Não estamos investindo tempo em oração. E isso realmente tem feito com que o diabo acabe oprimindo algumas pessoas por conta de ausência de oração e leitura da palavra. Os dois têm que caminhar juntos, não tem jeito. Eu ainda diria mais que hoje nós precisamos acrescentar mais do que nunca. Oração, leitura da palavra e o quê? Jejum. Jejue. Jejue e você vai ver Deus te respondendo e agindo ao seu lado. Terceira causa, é essa que nós falamos aqui, né? O abandono da vida de oração e leitura da palavra. Efésios 6, versos de 13 a 17. Esse texto aqui nós estamos separando para ministrar mais para frente, exatamente sobre a questão da armadura de Deus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau
e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quarta causa é a dúvida acerca de Jesus. Você vai falar assim, mas isso é possível na vida do crente? Quantas pessoas duvidam de situações que estão vivendo de que Jesus pode dar solução? Quantas pessoas duvidam que Jesus pode converter aquele ente querido, aquele marido, aquela esposa, aquele filho? Quantas pessoas duvidam disso? Ou não acreditam como deveriam acreditar? E em cima disso, é exatamente onde o diabo acaba criando os seus meios, encontrando as suas brechas para oprimir a vida do cristão. Ciente daquilo que você está enfrentando, sobretudo nos últimos 3 encontros nossos, nós fomos bastante enfáticos. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o que diz respeito à tentação, e aí já é algo também muito voltado para nós cristãos, porque a diferença entre uma coisa e outra, provação e tentação, mas ela também está presente na nossa vida. A gente vai começar a fechar essas informações, caminhando para alguma coisa mais profunda. Isso é só introdução, por enquanto, diante daquilo que Deus está tratando conosco e preparando a gente, irmãos. Eu não tenho dúvidas, preparando a gente para aquilo que nos cerca no mundo espiritual e nas batalhas que existem perto de nós também. Queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor nesse momento.